6 minutos, esse é o tempo exato que você vai levar para carregar a bateria do seu próximo carro elétrico de 10 a 80% de capacidade. Isso não é uma promessa de ficção científica para a próxima década. Não é uma slide de apresentação de startup querendo investidor na bolsa de valores. E não é um boato de internet. É a engenharia de materiais real e já consolidada que acabou de virar o mercado automotivo global de cabeça para baixo. Até ontem, o maior argumento de quem defendia os motores a combustão tradicional era imbatível: o tempo de abastecimento. Parar no posto de gasolina, colocar o bocal e encher o tanque leva cerca de 5 minutos. Enquanto isso, o motorista de um carro elétrico precisava planejar a vida para esperar 30, 40, 50 minutos numa estação de recarga ultra rápida, torcendo também para as células não fritarem com o estresse térmico. Só que a engenharia química acaba de destruir essa barreira de forma brutal. Os maiores centros de pesquisa eletroquímica do mundo e as gigantes asiáticas de fornecimento de baterias decifraram até que enfim o código da física que impedia a recarga em velocidades extremas sem degradar o componente. Elas criaram o que a ciência chama de uma interface catalítica protetora. Um verdadeiro escudo invisível, microscópico, que blinda o ânodo da bateria, permitindo que ela absorva correntes massivas, agora sem rachar, sem criar curto-circuito e durando até 5 vezes mais do que os pacotes tradicionais sob estresse brutal. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Artifícios Automotivos. Aqui não lemos folheto de assessoria de imprensa e não nos deslumbramos com promessas vazias. Nós entramos nos relatórios científicos, nos registros de patente, é o que eu trago para vocês, desvendamos também física aplicada, que define e vai definir, o futuro do seu bolso e do seu carro. Se você quer entender essa revolução que vai transformar o tempo de carregamento de um carro elétrico no mesmo tempo de tomar um cafezinho, não é aquele café expresso, tá no posto, deixa então aqui, seu hype aqui embaixo, é muito importante. O hype, gente, é de graça. E se inscrevam também aqui no canal, porque a ciência por trás do seu motor ninguém te explica com essa clareza como Artifícios Automotivos. Para você entender a genialidade desse escudo invisível, você primeiro precisa compreender o pesadelo que acontece dentro de uma bateria comum, como desse carro aqui, tá? Quando você tenta forçar carregamento ultra rápido, até mesmo as tecnologias atuais. Imagina a bateria do seu carro elétrico como um prédio com milhares de vagas na garagem, tá? Um prédio cheio de vagas, que chamamos de estrutura do ânodo, cheio de quadradinhos, geralmente feitas de grafite ou misturas de silício. Os íons de lítio são os carros que movem, tá, do cátodo para o ânodo durante a recarga, tá? Vai preenchendo, vai subindo. Quando você carrega o carro de forma lenta, em corrente alternada, que seria o wallbox que está ali atrás, os íons viajam calmamente e estacionam um a um nas vagas de grafite sem tumulto. Esse processo chama-se intercalação, mas quando você pluga o carro numa estação de altíssima potência, injetando uma taxa de carregamento massiva, o que a engenharia chama de regimes de taxas C. Por exemplo, no momento, a tecnologia está em 5C, se eu não me engano. Você está tentando enfiar milhões de carros ao mesmo tempo por uma rua estreita. O fluxo é violento demais. Os íons de lítio que chegam na superfície desse ânodo, tá lá em cima, sofrem o que chamamos de resistência de dessolvatação. Eles não conseguem entrar nas vagas rápido o suficiente. E sabe o que acontece nisso tudo, nesse tumulto desse prédio que eu montei aqui para vocês? Eles começam a se acumular nas portas de entrada, colidindo uns com os outros. Então, em vez de se intercalarem bonitinho, de forma limpa na estrutura, eles sofrem uma redução eletroquímica precoce e se transformam em lítio metálico. Já falei bastante aqui, O lítio metálico puro nas superfícies. É o temido fenômeno do lithium platinum. Tá? Esse acúmulo de lítio metálico cria aquelas famosas agulhas microscópicas chamadas de dendritos. Essas agulhas começam a crescer de dentro, de fora para dentro da bateria, e com o tempo elas começam a perfurar o separador plástico interno, tocando do lado oposto. O resultado seria o quê? O curto-circuito catastrófico interno. Perda imediata da capacidade e, em cenários extremos, incêndio por fuga térmica. É por isso que os carros atuais limitam aquela velocidade máxima de recarga quando vai chegando perto do teto, para proteger a bateria da própria destruição. Então, como os cientistas conseguiram resolver isso? Eles focaram em um componente crucial que fica exatamente na zona de fronteira entre o eletrólito líquido e o eletrólito sólido, entenderam?
é uma chamada camada microscópica conhecida pela sigla de SEI, Solid Electrolyte Interface. Pesquisas avançadas, publicadas em periódicos de altíssimo prestígio internacional, como a Nature Energy, e refinadas nos polos industriais da Ásia, descobriram uma forma de modificar a estrutura atômica dessa camada SEI, utilizando catalisadores de redução baseados em interfaces ricas de ânions e vacâncias de enxofre em nível atômico. Os engenheiros criaram uma SEI majoritariamente inorgânica. Muito interessante, né? Mas traduza isso para o português claro, artifícios automotivos. Eu traduzo. Eles criaram um filtro blindado ultrafino, com menos de 5 nanômetros de espessura, feito de grãos ultrafinos de fluoreto de lítio. Esse filme funciona como uma membrana inteligente de pedágio expresso, evitando que o dendrito perfure. Tá? Quando a corrente de energia vem do carregador ultra rápido, esse escudo invisível abaixa drasticamente a barreira de energia necessária para os íons se libertarem do solvente do eletrólito. Então ele atua como um supercondutor de íons de lítio, abrindo rotas de tráfego ultravelozes diretas para dentro do ânodo. Então todo mundo consegue subir muito mais rápido, impedindo mecanicamente e também quimicamente a formação dos malditos dendritos de lítio metálico. Pô, surpreendente, né? A tecnologia vai evoluindo, tá? E aí com isso o íon passa feito tiro pelo escudo, mas o estresse físico e mecânico fica barrado do lado de fora. Então a estrutura interna do grafite e silício do ânodo não sofrem mais as microfissuras e não racham com a expansão volumétrica. Lembrando, tá? Também tem a rachadura por calor, expansão, a carregamento ultra rápido. É por isso que a bateria consegue durar até 5 vezes mais ciclos de carga sob regimes também severos de alta potência, porque o desgaste por atrito químico foi neutralizado na fronteira do material com a química que foi a película de filme ultra fina e ultra resistente que foi criada. Então, se você acha que isso é papo agora de laboratório, de universidade, que ainda vai demorar mais 20 anos para chegar ao mercado, você está redondamente enganado. As gigantes de fornecimento de baterias, como a CATL, que abastece as maiores fabricantes globais, redesenharam completamente as suas linhas utilizando essa nova engenharia de interface. E os números consolidados de homologação dessa tecnologia são absurdos, tá? Já cheguei até a fazer um vídeo sobre isso, mas vou repetir aqui. Agora já estão operando essas baterias na taxa de 6C de pico no estágio inicial de absorção. O sistema faz um salto de 10% de carga para 80% em exatos 6 minutos. Qualquer pessoa que entenda um mínimo de física automotiva sabe que nenhuma bateria do planeta mantém a velocidade máxima até 98%, correto? Então eles vão chegar até o pico de 80%. Por isso os cálculos de bateria são sempre feitos de 20 a 80, de 30 a 80. Chegando em 80%, o cérebro eletrônico do carro fica obrigado a desacelerar a potência para proteger as células de superaquecimento. Já ocorre atualmente. Mas a grande sacada é que, ao limpar essa janela crucial de 10 agora até 80% em 6 minutos, com essa nova bateria, essa nova química, a indústria quebrou o gargalo das viagens longas. Entenderam? O grande problema é isso. E tem 2 detalhes fundamentais que silenciam qualquer hater que vem aqui tentar desqualificar esse avanço técnico no nosso campo aqui de comentários. Ele sempre vem. Vou falar aqui os dois, tá? O primeiro caso. Essa engenharia foi otimizada utilizando a base química de LFP, ou seja, continua o fosfato de ferro lítio, que é a mais barata e durável do mercado por enquanto. Eles, então, integraram um sistema de gerenciamento térmico ativo acoplado a materiais supercondutores que eleva a temperatura interna das células de forma homogênea em segundos. Qual é o resultado disso? Mesmo em climas severos, olha só que sacada, né? Ela esquenta rápido, mas mantém uma temperatura constante. Mantém, então, um carregamento ultra rápido, operando em alta eficiência em climas frios. Segundo parâmetro, o teste de longevidade. Baterias tradicionais de carga rápida vão perdendo a sua capacidade de retenção de energia muito rápida, tá? Se são submetidas a correntes diariamente em eletroposto, correto? Todo mundo sabe disso. Então essa nova estrutura de SEI inorgânico retém mais de 90% da sua integridade de capacidade original, mesmo após 1000 ciclos completos de recarga ultra rápida severa. Isso equivale quimicamente a rodar centenas de milhares de quilômetros sem que a bateria perca a autonomia de forma perceptível. Esse salto tecnológico muda, então, drasticamente a geopolítica e a economia automotiva. Isso já é fato, gente. O paradigma anterior ditava que para o carro elétrico ter autonomia, ele precisava carregar pacotes gigantescos, pesados e caros de bateria. Tem carros ainda por aí, por exemplo, um TAN, né, com 100, 120 kWh de pack de bateria, transformando esses veículos em elefantes de mais de 2 toneladas, 3 toneladas, às vezes, que sacrificam a eficiência dos componentes de chassis, pneus, balança, suspensão.
Com a tecnologia de carga de 10 a 80% em 6 minutos, sendo sempre protegida pelo filtro invisível, a engenharia agora pode fazer o caminho inverso. Instalar pacotes de baterias menores em carros muito mais leves e incrivelmente mais baratos. Afinal de contas, se o seu carro roda 300 km, que é a média dos hatch, esse aqui ó, roda 240, 250 com ar ligado, tá? E você consegue reabastecer, fazer várias paradas de 6 minutos, encher o tanque, como se fosse enchendo um tanque de combustível fóssil, essa chamada ansiedade de autonomia morre por completo. Então você começa a conseguir viajar com carros pequenos. A infraestrutura, então, de carregadores rápidos passa a fluir sem filas quilométricas, porque a rotatividade de carros ficará igual à rotatividade de carros em postos de gasolina, entendeu? Vai ficar do mesmo jeito, da forma tradicional, como nós vemos nos dias de hoje. Então a engenharia de materiais resolveu o maior gargalo técnico da eletrificação. E não foi por meio de decretos governamentais ou marketing de sustentabilidade. Foi alterando a física molecular das superfícies dos eletrodos das baterias. O jogo mudou de forma definitiva. Quem insistia em dizer que o carro elétrico jamais bateria o tempo de reabastecimento do motor a combustão, acabou de ver a física dos materiais entregar a resposta definitiva no chão de fábrica da indústria global, principalmente que é a maior fabricante de baterias do mundo. O escudo invisível das células de nova geração é o passaporte que faltava para consolidar a transição energética global. Agora, aquela pergunta de ouro vai para você que acompanha sempre aqui o Artifícios Automotivos. Sabendo que a bateria do carro elétrico já consegue carregar em 6 minutos na janela ideal com segurança e sem perder vida útil, que é o mais importante, a sua desconfiança com tecnologia acabou? Ou você ainda enxerga algum calcanhar de Aquiles nesse novo ecossistema? Deixa aqui embaixo seu comentário. Uma pergunta boa que eu fiz, hein? Seu comentário é muito técnico, tá? E ajuda também o nível de debate da nossa comunidade, tá? Ser diferenciada de qualquer outro canal no Brasil, tá ok? Deixe também o seu hype, ele é de graça, por favor. Deixe seu hype aqui embaixo, não custa nada, depois de uma aula dessa de eletroquímica industrial. E com certeza deve ter aberto a sua visão de mercado. Se inscreva no canal e envie esse link agora mesmo para aquele seu amigo entusiasta de motores que dizia que a bateria rápida era sinônimo de bateria estragada. Mostre para ele o peso da engenharia moderna que está chegando. Eu sou aqui o Alexandre no canal Artifícios Automotivos, tá ok? Vou deixar aqui 2 vídeos para a gente continuar, ó, aumentando a capacidade técnica de vocês, tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.